Lucas 23. Lucas 23, no versículo 33. Às vezes eu me pergunto, Senhor, por que o Senhor me bota nesses coisas? O Senhor falou, porque eu preciso que o Senhor fale sobre isso. E Deus botou no meu coração, quero compartilhar com os irmãos sobre Lucas 23. Lucas 23, 33. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós, trazendo a nós sabedoria, conhecimento e virtude, mas trazendo também a graça e o poder, para que assim possamos ser ensinados, mas também que possamos praticar a vontade dele. Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua graça nesse momento. Fale conosco, precisamos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Vamos se levantar para a gente ouvir a palavra de Deus, em referência à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim no versículo 33: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à direita, a outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoe-lhe, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, laçaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou? Aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo e é o escolhido de Deus. E também os soldados careciam dele, chegando-se a ele e apresentaram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te, salva-te e a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Responderam, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda te temes a Deus? Está na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: de verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra do Senhor. Pode se sentar, em nome de Jesus. Vamos mastigar um pouquinho dessa palavra. Vamos ouvir aqui o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Irmão, quando eu me deparei com esse texto hoje, quando eu vi essa palavra hoje, me chamou a atenção e entrou no meu coração. Jesus, quando ele sai da fortaleza Antônia e ele está já condenado à morte, ele sai da fortaleza Antônia, onde ele foi acusado 6 vezes por toda a cúpula do Sinédrio, e ele chega perante Pilatos, e aí dá a última derradeira condenação. Me ensina e aprendemos cada vez mais. Jesus, ele passa na mão de Herodes, ele passa na mão de Caifás, de Anás, os governadores daquela época, cada governador da sua província, governadora de Judá, governadora de Israel, aqueles homens que estavam ali cabível a dizer sim ou não. Mas infelizmente nós se deparamos com uma cúpula muito pior, que é o povo, as pessoas que ali estavam à volta dele. E aquelas pessoas também no mesmo ritmo, na mesma direção, incentivados pela cúpula do Sinédrio, eles começam a gritar que crucifica Jesus. Mas o grande problema é a outra, que ele salte Barrabás. E Jesus é crucificado. A Bíblia diz que Pilatos, naquele momento, ele lava as mãos. Outro dia nós vamos falar sobre esse assunto. Falar sobre a questão desde o começo, desde a última pregação, quando Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, lá no Monte
do osso, a carne saiu para fora. E me chama a atenção quando Deus falou para mim, porque Deus começou a falar no meu coração da seguinte maneira. Eu vou falar sobre esse corte. Mas Deus falou uma coisa que me chamou a atenção. Quando Jesus estava preso, irmão, com aquela mão presa, amarrada, aquilo me ensina uma coisa. Porque a mesma mão que abençoou o pão e multiplicou, a mesma mão que levantou a filha de Jairo que estava morta, sim ou não? O mesmo poder estava sobre a mão dele. Aquela mesma mão que botou a mão no coxo, ele se levantou. Estava presa naquele momento. E eu falei, Jesus, tanto poder na tua mão. Tanto poder na sua mão. Por que agora te prende? Por que agora não te amarra? E Jesus falou uma coisa no meu coração que mexeu comigo. Ele diz da seguinte maneira: me amarraram hoje, me amarram hoje, me prendem hoje, para que quando chegar o teu dia, a tua mão, a tua vida esteja livre. Então Deus falou comigo hoje, quando tu bate palma para mim, quando você levanta a mão para mim, tu está dizendo assim: eu sou livre, eu estou liberto, eu posso bater, eu posso levantar minha mão, porque lá atrás Ele me libertou, lá atrás Ele me livrou. Ele está dizendo para mim e para você, igreja, quando você levanta a mão, quando você glorifica, Ele está dizendo aqui, porque lá eu fiquei preso no teu lugar. Aleluia. Lá eu fiquei preso. Quando Ele chegou perante aos homens governadores, quando Ele chega diante dos governadores, a Bíblia diz que eles chegaram para Ele e falavam: diz, tu és rei? Faz aí um prodígio, faz aí um milagre. E o que Jesus abriu a boca para falar? Nada. E eu perguntei: Senhor, por que tu não falou nada? Por que tu não se defendeu? Por que tu não se levantou, Senhor? E Ele virou para mim da mesma maneira e Ele disse: eu fiquei calado, eu fiquei mudo como um cordeiro, para que você hoje possa abrir a tua boca e dizer quem você é. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quem você é? Um liberto, um curado. Quem você é hoje? Foi Deus falando, irmão. Por isso que Ele ficou quieto, para que eu hoje pudesse falar. Por isso que Ele ficou preso, para que hoje eu pudesse ser liberto. Porque se Ele, no mesmo tempo, Ele se levantasse contra todos aqueles homens, Ele podia destruir tudo, Ele podia acabar com tudo. Mas hoje eu e você teria acusação sobre a nossa vida. Hoje eu e você estaríamos presos, amarrados na mão de Satanás. O que Ele quer dizer com isso? Que a glória de Deus, irmão, ela permanece para sempre em nossa vida. Essa é a glória, irmão. Então não se cansa de levantar tua mão, não cansa de bater tua palma, não cansa, irmão, de glorificar a Deus, porque isso é demonstração de cada um de nós para Ele. Mas chegamos nesse trecho que me chama a atenção. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram, ao irmão fez um da direita, o outro da esquerda. Irmãos, o pior das mortes, das condenações daquela época,
passou não foi o castigo dos judeus. Toda a pancadaria que Jesus sofreu foi tudo aquilo que foi estabelecido pelo Império Romano. Então você imagina que o sofrimento foi muito grande. Mas o grande problema, isso a gente pode falar de outra vez. Porque se a gente for, é muita coisa que tem que falar aqui. Mas eu preciso falar sobre essa questão aqui. Que ele relata que ele, quando chegaram no lugar chamado Caveira, ali crucificaram os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. O maior castigo de uma crucificação naquela época era a crucificação pelo madeiro. Mas ela tinha pior, que o pior dos que carregava piores, nós podemos classificar como pecado, mas é o pior do crime, o pior criminoso, ele era crucificado no meio. Deu para entender? O pior era no meio. Tanto é que quem ia ali era o Barrabás, que era um criminoso. Foi feita para ele. Os outros eram só malfeitores. O pior crime foi classificado no meio dos dois. Então tu imagina aquilo que estava sendo no meio, a vergonha que era, o sofrimento que era para aquele que estava no meio. E Jesus entra ali no meio. Ele vai no meio como um dos piores malfeitores. E é desse jeito, irmão. Porque a gente vai entender que ele não carregou o pecado de ter roubado, de ter assaltado, de ter feito alguma coisa como outros malfeitores, sim ou não? Ele carregou toda a condenação. Ele carregou toda a condenação. Ele carregou toda a mazela. Ele não carregou só os ladrões. Ele carregou as doenças, as enfermidades, os choros, os gritos, os sofrimentos. Amém, igreja? Amém. Ele carregou as maiores condenações. Tudo que é de condenação nessa terra, Jesus carregou na cruz do Calvário. Por isso que ele era o mais condenado. Por isso que ele estava na cruz do meio. Mas a cruz, irmão, tem sempre a vitória. Muitas das vezes você pode chegar assim, irmão, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. O que eu estou carregando não é uma cruz. Pode ser no teu pensamento. Pode ser na tua direção. Agora, essa doença, essas enfermidades, esses problemas, as coisas que não acontecem. Isso aqui não diz, ó. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Irmão, o maior propósito da cruz, o maior propósito do sofrimento, o maior propósito da situação é que a gente consiga compreender que o perdão é que vai levar a gente à vitória. Hoje, pessoas que levam um montão de coisa nas costas, mas não conseguem perdoar, não conseguem mudar o seu comportamento, não conseguem mudar a sua direção. Irmão, o propósito da cruz é o perdão, porque foi pela cruz que nós fomos perdoados. Amém, igreja? Amém. E antes da cruz há o perdão também. Depois da cruz há o perdão para toda a humanidade, mas antes da cruz há o perdão da igreja. Jesus é a maior igreja da nossa vida, irmão. Aleluia. É o maior pregador. Glória a Deus. Sim ou não? Antes da cruz tem o perdão. Muitas das vezes, irmão, estamos passando por situação difícil, porque o nosso coração está duro, está preso. Não consigo perdoar, não consigo abrir meu coração. Mas o propósito da cruz sempre vai ser o perdão de Deus. Por que temos que perdoar? Por quê? Qual o motivo? Porque se a gente não perdoar, não somos
perdoar. Por que, irmão, quebramos o segundo mandamento? Porque o perdão não é perdão somente por você, é perdão para os outros. Mas quando você perdoa os outros, você se torna perdoado. Então o perdão não é somente para o outro, é para você também. Irmão, dentro dessa condição nós entendemos o que Jesus passou. Se Jesus queria sair da cruz, ele tinha que começar perdoando. Irmão, muitas das vezes nós passamos por situação, passamos por dificuldade, porque não liberamos o. Há pessoas doentes, irmão. Há pessoas sofrendo, mas elas não perdoam. E a maioria, o grande problema, irmão, é que a maioria dessas pessoas são crentes, são cristãos. Eu não perdoo fulano, eu não perdoo minha mãe, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo minha tia, meu tio, eu não perdoo fulano, não perdoo. Quando você não é perdoado, quando você não libera o perdão, você está sendo negligente com a sua própria vida. Por que ela? Porque se eu perdoar, eu sou perdoado. Amém, igreja? Então Jesus sabia que o pecado estava sobre ele. Mas antes da cruz, de enterrar na cruz, ele precisava liberar o perdão. Irmãos, somos nós. Tem situações que você vai passar, ou que está passando, se você não liberar, você não vai alcançar a vitória. Porque Jesus, se Jesus não liberasse o perdão, com certeza não haveria ressurreição. Há ressurreição sem perdão, igreja? Hã? A Bíblia diz que para a gente ressuscitar, nós temos que ser uma nova. E a Bíblia diz que tudo passado se desfez, sim ou não? Não é assim? 1 Coríntios capítulo 5, não é isso? Vai dizer que tudo passou e tudo se fez novo. Não é assim? Então eu, como uma nova pessoa, tenho que esquecer tudo o que passou. Irmão, então dentro dessa condição nós vimos que antes da cruz há o perdão de Cristo. Mas vamos mais rápido aqui. Aleluia. E a Bíblia diz que o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, este é o Cristo, é o escolhido de... Primeiramente, irmão, aqui me dá dois ensinamentos. Primeiro dele, quem eram os príncipes? Olha bem. E o povo estava olhando, 35, e também os príncipes zombavam dele. Quem eram os príncipes? Se a gente pegar a Bíblia, e olhar Lucas 8, nós vamos ver que a Bíblia diz que quando Jesus chega, logo depois que ele sai da cidade dos Gadarenos, ele chega numa cidade. E essa cidade tem um homem chamado Jairo. E a Bíblia vai dizer que ele é o príncipe de uma sinagoga. Sim ou não? O que quer dizer isso hoje? Era um homem de Deus, um homem que dava ensinamento, era como se fosse hoje um dirigente, um pastor de igreja. E olha o que esse homem, um dirigente de uma igreja, olha o que eles se juntam, o que ele faz. 35, o povo estava olhando e também os príncipes zombavam. Irmão, o que tem hoje de pessoas que são dirigentes, deu para entender? E que tem hoje de pessoas que têm cargo na igreja, zomba de Jesus em quê? Pela palavra, pelo ensinamento, pelo conhecimento. Sim ou não? Zombam de Jesus. Não estão nem aí pela palavra. Não estão nem aí que a palavra diz. Irmão, que não sejamos assim. Sim ou não? Que não sejamos assim. Que nós possamos tomar o rumo da direção daquilo que Cristo ordenou. Mas ele diz mais: e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo,
se este é o Cristo escolhido de Deus. Olha bem isso aqui, irmão, que a gente vai ter aqui 3 noções sobre esse assunto. Primeiro, aqui no versículo 35, você vai ver que as pessoas estão falando assim, ó, salvou os outros. Aí vai dizer, será que você salvou os outros? Salve a ti também. Mas aqui a gente vai ver dizendo aqui no 37, os soldados no 36, e também os soldados que descia dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti. Aqui também tem outro que ele vai dizer, 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salve e a ti mesmo e a... Irmão, tu vê que 3 vezes no decorrer da cruz nós se deparamos com uma ação. Qual é a situação? Que 3 vezes Jesus ouve, salve a ti mesmo, salve a ti mesmo. Irmão, até hoje as pessoas acham, ela acha que vir para Jesus, ela vai receber isso, vai ter aquilo, vai ter isso aqui, vai ter aquilo outro. O que me chama a atenção é isso aqui, irmão, porque ninguém quer passar por dificuldade, mas o Evangelho é cruz, igreja. O Evangelho nos ensina aqui que todo mundo quer que você saia daquela situação, quer que você saia daqui dali, e a maioria das vezes a gente não quer passar por dificuldade, não é isso? A gente não quer passar por problema, a gente não quer passar por situações difíceis, porque a gente acha que o Evangelho é só vitória. Não é assim que fala? É só vitória. Ô glória, é só vitória, irmão. Mas vai ter momento difícil, vai ter cruz. A igreja hoje que não prega cruz, ela está fora da direção de Deus. Porque para todo mundo Jesus tinha que sair, ó, salve a ti mesmo, sai daí, desce daí. Você não precisa disso, você não salvou os outros, você não livrou os outros, você não curou o outro. Por que não faz isso com você? Não é assim que muitas das vezes as pessoas fazem? Você é cristão e está passando por essa situação. Você não ora, você não busca, você não se levanta todo dia, ora, você não vai para a igreja direto. E por que você está passando por isso? Por que teu relacionamento está assim? Por que você sente essas dores? Por que isso? Por que aquilo? Porque eles acham que você não pode passar. Mas a cruz, irmão, é o grande ensinamento da igreja. Os problemas e as situações da dificuldade é o grande ensinamento da igreja. Como eu vou saber se Deus cura se eu não sentir nada? Como eu vou saber que Deus tem provisão da minha vida se não me falta nada? Hein? Como eu vou saber que Deus é comigo se eu estou sempre andando de cabeça erguida, fazendo a minha vontade? Como eu vou saber se Deus me liberta se eu ando sempre do jeito que eu quero? Dá para entender, igreja? Igreja tem cruz, igreja. Igreja tem deserto. Igreja vai passar por dificuldade, vai. Mas a gente não pode querer sair de lá. Olha bem isso aqui, ó. Olha o ensinamento aqui, ó. E um dos 39, e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele está dizendo para Deus assim, que olha só, não me importa. Você pode ser quem for, já que tu é, está dizendo quem tu é, então salve a ti, salve a mim também. Porque, ó, se eu descer daqui, eu saio fora. Mas outro com consciência, ele diz assim, ó. Olha a consciência. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. E nós, na verdade, temos justiça, porque recebemos que nossos feitos mereciam, mas deixe nenhum mal. Quem está dizendo aqui? Será que você não está enxergando a vida que tu está levando, não? A vida que tu está? Será que você não entende a vida que tu está? Ele não fez mal nenhum.
Mas nós, o que nós fizemos, merecemos estar aqui. Irmão, isso aqui me chama a atenção. Quantas coisas nós merecemos passar porque conhecemos a verdade, conhecemos a graça e fazemos ao contrário. Hein? Não há reconhecimento nosso. Porque eu sei, você sabe. Nós sabemos que tem que perdoar, não sabemos? E por que não perdoa? Isso você sabe. Hein? Você sabe, como todo mundo sabe, que a droga vicia e mata porque se droga. Sabendo que a cachaça traz cirrose, por que traz? Por que vai para a cachaça? Hein? Sabendo que se eu roubar eu vou preso, por que rouba? Aí depois me culpar a Deus. Ah, Deus, por que isso? Ah, Deus, por que aquilo? Por que eu estou passando por isso? Foi mal que você mesmo construiu. Há um grande dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que Deus não se deixa escarnecer, mas tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, irmão, o plantio está certo. O grande problema é que você não pode se queixar na hora de colher. Então saiba o que você vai plantar, para que na hora de colher você não venha se queixar. Amém, igreja? Eu sei que tem que fazer, eu sei que tem que amar, então ame. Se eu sei que eu tenho que estar alegre, então me alegro. Se eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar feliz, irmão. Amém, igreja? Isso aqui ensina a cada um de nós. Um dos homens, ele entende isso. Nós sabemos porque nós aqui estamos. Mas ele abre a boca para Jesus e fala uma coisa que chama a atenção para nós. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos para terminar aqui. Essa conversa ela tem 3 tempos. Tem 3 tempos. Esse segundo ladrão ele fala do primeiro tempo. Qual é o primeiro tempo? Passado. E ele diz aqui no passado. A primeira que ele fala no passado, ó. E nós, versículo 41, e nós na verdade com justiça, porque recebemos que nossos feitos mereciam. Ele fala algo do passado. O que eu estou recebendo, o que eu estou vivendo, é porque eu plantei lá. Sim ou não? E muitos não querem aceitar. Mas o ladrão aceitou. O que eu quero dizer com isso, irmão? Muitas das vezes tem situações de dificuldade da nossa vida, porque nós estamos vivendo pelo passado. O passado está condenando. Ah, porque se não fosse fulano, ah, que se não fosse Bertano, se não fosse assim, se não fosse desse jeito, a minha vida seria outra, a minha vida seria diferente. Se não fosse dessa maneira, se não tivesse acontecido assim. A maioria das vezes nós estamos vivendo no passado. Mas ele tem outra versão aqui. Ele vai dizer do presente. Ele vai dizer assim: disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. É muitas das vezes que nós estamos vivendo. Aquele ladrão ele diz do passado, que muita gente vive, mas também tem muita gente, irmão, que também vive do futuro. Não, daqui a ano que vem você vai ver só, vai ser diferente. Você vai ver. Quando chegar, a maioria das vezes a gente vê isso quando é final de ano, né? Final de ano as pessoas projetam várias coisas, né? Ele vai entrar, né? Até a passagem de ano, ele se veste de branquinho, vai para a igreja, aquilo outro, louvar. Ano que vem, olha só, vai ser mais fervoroso, vou estar mais na igreja, vou fazer isso, vou para a academia, vou emagrecer, vou fazer um monte de coisa. Aí vai passando de ano, aí vai passar, chega lá, 11 horas e 59 minutos. Aí vai lá, 10. Opa, vai virar. 9. Não, tô ligado. Quando faz 1, virou. Acabou. A pessoa continua na mesma direção, continua no mesmo comportamento, continua na mesma coisa.
Não é isso? Quantas pessoas vão dizer assim, ano que vem eu vou emagrecer, que eu vou fazer isso, vou fechar minha boca, vou procurar uma academia, vou deixar fazer isso, vou fazer aquilo. Mas no primeiro dia do ano, acabou, já vai para casa, cai dentro da rabanada, um monte de comida, não muda seu comportamento. Irmão, a igreja está vivendo dessa maneira, ou vive pelo passado, ou vive pelo futuro. Mas tem a terceira versão aqui para a gente terminar. A palavra de Jesus. Qual é essa? Ele diz, 43, e diz-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, ele vira para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele liga para o ladrão e diz da seguinte maneira, olha só, o que eu estou dizendo aqui é para que você escreva, é para que você ponha o teu coração. Não vai ser ontem, não vai ser o passado, nem vai ser o teu futuro, é hoje. O que chama atenção hoje para cada um de nós, igreja, a nossa vida é direcionada do hoje. É hoje. Você quer mudança, quer transformação, quer algo que aconteça, faça valer hoje. É hoje, irmão, que a nossa vida tem que começar. Cada dia é o hoje de Deus. Cada momento é o hoje de Deus na vida de cada um de nós. Amém, igreja? Alguém está entendendo isso aqui? Alguém conseguiu compreender? Que a nossa vida não é o amanhã. A nossa vida é o hoje. Cada dia é o hoje, a qual Deus fez para cada um de nós. Levantou amanhã, conseguiu levantar amanhã, Deus te deu essa prioridade. Hoje a minha vida vai ser diferente. Começa a plantar hoje, começa a mudar hoje, começa a transformar hoje, porque Deus faz isso em nossa vida hoje, porque amanhã só Ele pertence. Amém, igreja? Uma linda salva de palmas para Jesus. É para Jesus, irmão, uma linda salva de palmas para Jesus. Hoje você está liberto para salvar. Aleluia, glória a Deus. Vamos partir aqui para a oração em nome de Jesus.